Olá, boa tarde aos amigos da TV 247, começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Boa tarde, Léo, tudo bem? Como é que estão aí nas Minas Gerais? Tudo em paz? Boa tarde, Léo. Nas Minas Gerais, tudo em paz. Como é que estão as coisas aí no São Paulo? Léo, loucura danada, muita notícia. Acabou de chegar mais uma notícia agora. A gente está se afogando na quantidade de informação que está chegando. Acaba de chegar a notícia, Léo, de que o Moro mandou destruir todas as mensagens apreendidas lá com o tal do hacker de Araraquara. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, Léo. Eu deixo você comentando só sobre essa decisão de já destruir as mensagens do hacker, depois a gente aprofunda nesse tema. Enquanto isso, eu peço para o pessoal já colocar o programa na home do 247, por favor. Bom, Léo, é muito estranho, né? Porque não existe nenhuma ocasião em que os vestígios do crime são eliminados, pelo menos por ordem daqueles que teriam a intenção de investigar. Ainda que o crime seja um crime completamente forjado, como o Moro diz, né, que foram mensagens produzidas, o teor das mensagens produzidas precisa ser investigado, até porque, a partir do teor das mensagens produzidas, é possível perceber qual seria o criador das produções. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que não existe, sob hipótese alguma, uma possibilidade de destruir qualquer tipo de evidência encontrada como prova de crime. Eu não estou entendendo isso. Isso é totalmente contra qualquer coisa que a gente já viu na história forênsica, vamos dizer assim, porque as ciências forenses são exatamente essa área, né, da Contrário, né, ciência aí Léo? que estuda a Não investigação do crime. Como assim destruir as provas? está parecendo obstrução judicial, não? Ô, Léo, com certeza, mas nós estamos vivendo um momento muito escuro da democracia brasileira. Olha, quando uma pessoa encontra, né, quando uma pessoa é encontrada morta, um ser humano, vamos imaginar o seguinte, um corpo encontrado fica disponibilizado para investigação. Agora, se fala comigo que o ministro da Justiça está pedindo a destruição das provas que foram encontradas com o hacker? Como Exato. assim a destruição dessas provas? É uma coisa muito estranha. Ou seja, jamais poderá se notar exatamente o que tinha nas mãos do hacker. Isso está muito parecido com a questão de uns processos da Lava Jato, não está, Léo? Está uma coisa muito semelhante a um juiz federal que fazia coisas bem parecidas. Ele virou ministro da Justiça e continua sendo a mesma pessoa, apesar de cargo ser diferente, mas, infelizmente, continua sendo a mesma pessoa enganando o mesmo povo. Ô, Léo, mas é interessante isso que você comenta, porque em várias situações desse tipo, né, quando ocorreram coisas parecidas, as pessoas eram presas por obstrução judicial, tentativa de destruir prova. Agora que você tem lá, supostamente, o hacker que tentou grampear Deus e o mundo, tem lá mensagens do Brasil inteiro, elas vão ser destruídas, né? Não serviria pelo menos. E também não adianta nada, Léo, porque eles destroem, mas o Glenn tem as mensagens. E aí, qual que é o sentido de destruir? Aí vão dizer, agora não dá para saber se é falso ou verdadeiro, né? Será isso? Olha, Léo, eu a única coisa que consegue me explicar o porquê da destruição das mensagens, e eu acho que qualquer pessoa que raciocinar rapidamente vai perceber, foram duas invasões bem diferentes. Uma invasão é a invasão desse rapaz, que agora eu começo a acreditar que realmente foi uma invasão oportunista que encontrou muito mais do que aqueles que conseguiram o material e passaram para o Glenn. O que a gente consegue perceber nesse momento é a profundidade do trabalho desses hackers, que parece que realmente foi um trabalho muito profundo. Eu consigo ver duas ações bem diferenciadas. Uma ação é aquela ação que forneceu material para o Intercept. A ação que forneceu material para o Intercept, ela parece que tem um limite de alcance. E no momento que você fala comigo que o Moro ordenou que destruam todas as provas adquiridas por esse hacker, eu consigo perceber que tem uma parte da investigação que talvez o Glenn não tenha, e possivelmente a parte da investigação relacionada a comunicações com os Estados Unidos. Porque quando a gente percebe o que o Glenn tem disponibilizado a respeito da Lava Jato, a gente vê que são muitas coisas relacionadas aos procuradores, o que levanta a possibilidade de ser uma pessoa lá de dentro da procuradoria que tenha, por exemplo, dado manutenção no computador do Dallagnol, ou até mesmo encontrado o computador com o Telegram aberto e a partir dali essa pessoa copiou tudo e entregou para o Glenn. Agora, quando a gente percebe esse desespero do Sérgio Moro, o que acontece é que realmente parece que
após o vazamento dessa questão do Glenn, essas pessoas aí se interessaram pelo assunto, provavelmente com um grande know-how sobre essa questão de invasões, e começaram a embarcar nessa onda de invadir celular de autoridades, e eles conseguiram talvez coisas que nem o Glenn tenha. A única justificativa desse desespero do Sérgio Moro de ordenar a destruição imediata de provas é que, provavelmente, o que foi encontrado é muito maior do que aquilo que o Glenn tem. Não tem como explicar de uma outra forma essa decisão do Sérgio Moro. Léo, a gente vai falar bastante, né? Evidente que a pauta de hoje é sobre esse caso, Glenn, Intercept, porque essa é a grande pauta do Brasil nos últimos dias, mas não só isso. A gente vai falar também sobre racismo, né? O Bolsonaro sendo processado por 12 deputados do Nordeste por racismo, e improbidade administrativa também, porque ele fala em discriminar os estados dos Paraíbas, né? Como ele falou, mas a gente vai falar bastante sobre o caso, né? E nesse caso do Intercept, o que está acontecendo, Léo? Você tem uma sinalização de endurecimento do regime. Por quê? Né? O Bolsonaro e o Moro... Primeiro, o Bolsonaro falou que o Moro falou que o Bolsonaro também foi interceptado e falou que isso violaria a Lei de Segurança Nacional. Ele usou 2 vezes a expressão Lei de Segurança Nacional. Ele chegou a dizer, né? Aliás, aliados do lavajatismo, do Moro, chegaram a dizer o seguinte, que os 4 hackers lá de Araraquara, do interior de São Paulo, poderiam ser enquadrados por terrorismo. E aí, se o caso fosse classificado como terrorismo, seria uma oportunidade para decretar um estado de defesa e suprimir as garantias individuais. O Bolsonaro também foi ao Twitter para dizer que esse caso vai ser exemplarmente punido, que o Brasil não é terra sem lei e que eles vão para cima. E aí eu já vou começar te perguntando logo de cara, Léo, se você vê risco de um endurecimento do regime, de uma ditadura aberta comandada por Jair Bolsonaro e Sérgio Moro no Brasil. Bom, Léo, para falar sobre endurecimento do regime, a gente tem que perguntar o que você chama de endurecimento do regime, porque nós já temos um endurecimento muito claro do regime. Tudo bem, nós podemos... Aparentemente, Léo, assim, eles mantêm as aparências de uma suposta democracia, muito embora a gente saiba que não. Mas endurecimento do regime seria acabar com habeas corpus, permitir, vamos dizer assim, prisões a qualquer momento, para averiguação, coisas desse tipo. Eu sei que isso acontece com outros nomes hoje, mas é de uma maneira mais escancarada, né? Olha, então, a opinião que eu tenho a respeito dessa questão de endurecimento do regime é que isso está sendo desenhado há muito tempo. Todos os dias eles fazem uma tentativa e observam qual que é a reação popular para ver se cola, né? A possibilidade de atentado contra o Bolsonaro, que foi ridicularizada, obviamente foi uma dessas tentativas. A partir de uma tentativa que realmente causar um clamor público, eles vão sim promover o endurecimento do regime. E está ficando muito confortável para eles, porque eles chegaram à conclusão que eles hoje estão lidando com um rebanho facilmente manipulável. As pessoas, infelizmente, elas são facilmente manipuláveis. As instituições de poder, elas estão todas alinhadas dentro do problema, ou seja, não existem pessoas que poderiam lutar contra o endurecimento do regime, Léo, porque elas estão todas envolvidas. Então, tecnicamente falando, eu acredito sim nesse endurecimento do regime e acho que já estamos caminhando para esse endurecimento do regime, só que dessa vez de uma forma bem diferente da de antes. Enquanto o endurecimento do regime anterior aconteceu a partir de uma arbitrariedade, a gente lembra como foi aquela loucura total de uma tomada do poder, o endurecimento do regime, dessa vez, ele aconteceu através do apodrecimento da sociedade. Então, nós tivemos, infelizmente, uma situação bem complexa dessa vez. Dessa vez, a coisa foi bem pior. Porque enquanto no momento anterior a gente tinha que usar a força física para endurecer o regime, nesse momento a força que está sendo utilizada, infelizmente, é a força intelectual, de desintelectualizar uma parcela da população e colocar como massa de manobra. E é nesse momento que eu falo que, às vezes, bater de frente com uma coisa que só tende a dar errado é tirar do povo a oportunidade até de perceber que aquilo só tende a dar errado, porque talvez seja o momento de realmente deixar o próprio povo perceber que o governo Bolsonaro não funciona
e não tentar bater de frente, porque senão eles sempre vão ter a desculpa que estão prejudicando, expondo para o povo as falcatruas, estão prejudicando, falando que estamos entregando tudo para os Estados Unidos, estão prejudicando o governo Bolsonaro. Né? Estamos indo para o endurecimento do regime praticamente aprovado pela população, uma população que teve a oportunidade de perceber a verdade sobre o que está acontecendo no Brasil. No entanto, a população que recebe, vamos assumir que não são todos que receberam a verdade a respeito do que está acontecendo no Brasil, mas a parte que recebeu, continua e já apoiava o Bolsonaro, praticamente toda ela continua apoiando o Bolsonaro, continua apoiando o Sérgio Moro. A gente tenta trazer explicações técnicas a respeito das políticas econômicas que estão sendo tomadas. Essas explicações técnicas são ignoradas. A gente tenta substituir a alienação por conhecimento. Essa substituição tem sido ignorada. Imagino que nós estamos provavelmente repetindo aí o drama de muitos políticos da Alemanha pré-nazismo que tentaram barrar toda aquela loucura. E a única coisa que realmente ensinou a Alemanha o que o Hitler estava propondo foi o Hitler no poder, matando grande parte aí da população mundial. A gente sabe que o Bolsonaro não vai ter condições de matar ninguém fora do Brasil, mas dentro do Brasil ele já começa a matar, obviamente, de fome, de doenças, e talvez seja a hora da gente entender que o povo realmente quer passar por isso. Léo, vamos lá. Deixa eu trazer para o pessoal aqui, olha, para quem achou que era exagero, então está aqui, ó. Moro avisa autoridades que mensagens apreendidas com o hacker serão destruídas, né? Então está aqui, ó, o ministro da Justiça tem avisado as autoridades vítimas de hackers que as mensagens capturadas pelo grupo serão destruídas. Então está aqui, ó, o presidente do STJ afirmou que a informação foi dada pelo próprio ministro por telefone. A comunicação foi confirmada, a reportagem pela assessoria de Moro. Então, o Moro ligou para dizer que o presidente do STJ estaria na lista, tem várias autoridades, tem presidente do Senado, tem presidente da Câmara, tem Rodrigo Maia, etc. e tal, né? Então, a polícia talvez seja até uma medida assim prudente, porque, evidentemente, eles vão lá, apreendem, tem um monte de informação, eles não podem fazer uso disso. Agora, o Intercept não tem nenhuma obrigação de destruir essas informações, principalmente se nelas houver qualquer evidência de crime, né? Pelo menos como há no caso da Lava Jato. O que você acha, Léo? Eu acho que de forma alguma essas mensagens podem ser destruídas. Eu acho que elas podem ser confidencializadas, até porque se são mensagens que vão atacar toda a estrutura de poder do Brasil, a gente precisa revigorar essa estrutura de poder, a gente precisa refazer a estrutura de poder sem desmoralizar. É o que eu disse a respeito da Operação Lava Jato, que destruiu todas as empresas brasileiras. Era preciso, todas as grandes empresas da construção civil, era preciso, obviamente, substituir a parte corrupta da Odebrecht, a parte corrupta dessas empresas, mas jamais destruir as empresas que geram empregos. Então, eu acho que é preciso substituir a parte corrupta do Brasil, mas não desmoralizar o Brasil. Então, elas teriam que ser, obviamente, levadas para um patamar de confidencialidade. Mas o problema todo é que a corrupção no Brasil, ela atinge os tomadores de decisão. Então, nós temos a seguinte situação, Léo. Nós podemos comparar o Brasil a uma situação de uma granja que cria porcos. O grande problema está no fato de que os donos dos porcos estão matando porcos, mas não adianta alguns intermediários tentarem explicar para os porcos que eles estão sendo assassinados se esses porcos estão dispostos a viver um pequeno período da vida deles e serem assassinados depois, exterminados para servirem de alimento. O que me coloca numa situação de muita tristeza, e eu preciso admitir que eu não tenho mais esperança, me coloca numa situação de desistência, porque não há saída institucional, principalmente porque as instituições são o problema. O mais importante nesse momento é admitir isso. As instituições são o problema. Então, ficar tentando solucionar a partir das instituições é praticamente impossível. E hoje nós temos uma situação bem complexa, que nós temos o poder financeiro, a imprensa majoritária e as instituições todas alinhadas na mesma direção. A imprensa majoritária, o poder de convencimento do povo, que são as igrejas evangélicas de um lado e a imprensa majoritária do outro, eles fazendo a pauta do poder constituído, que são os ministros envolvidos, que são os juízes envolvidos. O trabalho que a gente faz hoje, talvez, deveria ser substituído de um trabalho de resistência, e eu falo isso, inclusive já falei sobre, estou caminhando para o fim desse trabalho que eu faço hoje de resistência na internet, porque eu acho que esse trabalho de resistência é um trabalho de dar murro em ponta de fraca. Talvez o mais interessante seja, no lugar de partir para a resistência e tentar libertar o Brasil,
admitir que existe uma pequena bolha de pessoas instruídas e trabalhar pelo crescimento dessa bolha. Eu acho que, pelo menos o meu trabalho, eu vou tentar tocar dessa forma. Olha, esquecer a possibilidade de libertar um povo que continua suportando o crime, que continua trabalhando pelo crime, que continua satisfeito por essa situação que está acontecendo hoje no Brasil, e a prova disso foi que não tivemos praticamente reação alguma aos vazamentos que mostram que a corrupção está no poder, e trabalhar pelo crescimento exclusivo daqueles que estão nessa bolha de esquerda e que não querem realmente essa palhaçada que está acontecendo. Ou seja, aquele movimento de união do povo brasileiro, nesse momento eu começo a perceber que talvez ele tenha sido a maior ilusão que eu tenha tido durante toda a minha vida. Talvez seja um momento realmente de separar as coisas, falar, deixe que eles se ferrem e vamos, de uma forma ou de outra, trabalhar essa bolha para que essa bolha consiga sobreviver dentro desse caos, né? Eu penso. Você está muito derrotista. Deixa eu pegar aqui o comentário da Ione Breder dizendo: que mensagens serão destruídas? A que estão com supostos hackers? Como assim? Se não existem, ou as dos telefones de Moro, Dallagnol e procuradores. O que o Moro está dizendo para as autoridades é que vai destruir as mensagens das autoridades que teriam sido supostamente hackeadas por esse grupo lá do DJ de Araraquara, o que eu acho que é muito improvável que ele tenha obtido essas informações. Léo, aparentemente eles não têm nenhum conhecimento técnico informático, nenhuma capacidade de fazer o que dizem que eles fizeram. Então, se eles têm essas mensagens, não foram eles que obtiveram, a meu ver, né? Vou mandar um recado para a Wanda, que está perguntando sobre o encontro que a gente vai ter aqui no fim de semana. Manda um e-mail para o contato @brasil247.com.br. A Margarida está dizendo: Estupa, qual que é a estratégia? Jogar a toalha? Não pode, né, Léo? Isso aqui é um trabalho de resistência, de informação, né, de tentar, de alguma maneira, levar o máximo de informação possível de esclarecimento para as pessoas, para que elas possam, né, entender o que está acontecendo no Brasil, porque é uma situação muito, muito dramática. Agora, Léo, vamos voltar para as informações do dia, porque, por exemplo, tem coisas boas. O tal do hacker, né, disse que foi ele que repassou as informações para o Intercept, né, e fala que fez isso porque era contra a Lava Jato, mas fala também que não houve nenhum pagamento do Intercept, ou seja, o Intercept não se envolveu na compra de informação, né, e fala que e fez o contato com o Intercept como se fosse uma fonte anônima, né? Então ele basicamente confirma o que já vinha sendo dito pelo Glenn Greenwald, que, por exemplo, que não houve compra de informação e que a fonte é anônima. O Glenn nem confirma se a fonte é esse hacker de Araraquara. Ou seja, portanto, não é mais possível incriminar o dono do Intercept como poderia vir a ser o plano do Moro e do Jair Bolsonaro, né? O Clóvis está dizendo: não há nada de provas, é apenas para justificar a prisão dos caras. É mais um blefe desse sistema de espionagem. Talvez eles não tenham nada, também pode ser isso. Só o fato deles dizerem que vão destruir, pode ser que eles não tenham absolutamente nada. Eles pegam, destroem tudo e falam que esses 4 caras são os responsáveis, sem que eles apresentem absolutamente nada. Fala, Léo. Mas aí que está o grande problema, Léo. Veja bem, se a gente estivesse lidando numa situação em que a verdade... Vamos imaginar que a gente não estivesse lidando com um golpe de Estado, não estivesse lidando com fanatismo religioso, que a gente não estivesse lidando com pessoas com essa visão aí tão romântica a respeito da política. Obviamente, elementos probatórios seriam suficientes para mudar a opinião dessas pessoas. A gente pode comparar muito se essas mesmas pessoas estivessem lidando com patrimônio próprio, né? Se no lugar de estar lidando com o governo do Estado cheio de um monte de emoções, se aquele mesmo alienado estivesse lidando com a venda da própria casa ou com a compra de um carro novo, ele obviamente estaria usando a razão e não a emoção. Mas nós temos uma situação dentro do Brasil em que as pessoas estão agindo demais com emoção porque eles não estão percebendo um servidor público como o presidente, os ministros, eles não percebem essas pessoas, Léo, como pessoas com capacidade de mudar a vida dos brasileiros. Eles percebem essas pessoas como pessoas que são merecedoras de ganharem o salário de presidente. Infelizmente, no Brasil, a gente tem esse problema. E hoje, o fanatismo está mais ou menos assim. As pessoas pensam da seguinte forma: olha, eu não posso mais votar no PT para o PT não ganhar o salário de político. Eu tenho que votar no Bolsonaro, porque agora o Bolsonaro vai tirar o PT, porque o PT mamou demais. Essa visão de que o trabalho do político resume-se em receber o salário do político e, eventualmente, desviar alguma verba pública
E essa visão de que as pessoas conseguem as coisas naturalmente pelo mérito e o presidente que vai estar lá não importa, as políticas econômicas não importam, ela é uma visão muito arriscada e essa é a visão que não está sendo combatida. Eu percebo, o meu derrotismo obviamente não vem nem da força do Moro, o meu derrotismo também não vem da força do Bolsonaro, o meu derrotismo vem da existência de uma alienação muito grande em uma parte realmente extensa da população. Eu volto a dizer que se somarmos os alienados, defensores do Moro e do Bolsonaro, mais aqueles que ficam em cima do muro ou ficam assistindo futebol ou Big Brother, a gente tem mais da metade da população. Se buscarmos o número de pessoas que realmente estão engajados, lutando contra o que está acontecendo, não os que estão contra, mas os que estão realmente lutando, talvez a gente não chegue a 1% da população brasileira lutando contra o que está acontecendo. E olha, não se assustem, 1% da população são 2 milhões de pessoas. E eu não conheço um site, um canal de esquerda que tenha 2 milhões de pessoas, o que mostra que as pessoas que realmente querem derrubar essa situação, elas são uma minoria muito grande dentro do Brasil. Se a gente pega os maiores canais de esquerda, a gente percebe que, olha, até nas redes sociais, o engajamento contra o que está acontecendo, ele é muito pequeno, perto do engajamento para manter o que está acontecendo. E, por experiência dos últimos anos, o que eu tenho percebido é que uma verdade, ela não tem muita aceitação, Léo. É mais ou menos aquele momento, quando eu penso na facilidade de se vender uma mentira e na dificuldade de entregar uma verdade, principalmente no momento de fortes emoções, eu lembro de um evento que eu passei, que é onde eu busco o entendimento para saber o que o Bolsonaro está passando. Quando meu pai estava no hospital com câncer, ele foi operado, teve uma parada cardíaca, perdeu, obviamente, o cérebro depois de um certo tempo de parada, e o médico deixava para mim de uma forma muito clara que não havia possibilidade do meu pai voltar ao normal, ele estava ali caminhando para a morte, mas mesmo assim eu preferia ouvir os religiosos falando que Deus ia salvar meu pai. Por quê? A tendência natural do ser humano é ir atrás da resposta que mais conforta, e não da resposta mais científica. Eu ficava com raiva do médico, naturalmente, porque ele falava que meu pai ia morrer, e ficava totalmente esperançoso e feliz com os religiosos que falavam que meu pai ia sair daquela. Então, basicamente, o que a gente precisa levar em conta é que nós temos, nesse momento, muitos ânimos exaltados, nós temos, nesse momento, muitas ilusões florescendo, muitas pessoas que estão agindo não com razão, mas somente com emoção. E para reverter isso, a gente precisaria realmente de um mutirão que trabalhasse contra o tempo, e eu não vejo a possibilidade desse mutirão aparecer, porque até hoje ele nunca aconteceu. E essa coisa de simplesmente ir às ruas fazer protestos por Lula livre, ontem uma pessoa escreveu no chat do meu programa, que saiu do ar, infelizmente, com meia hora que o computador parou, a pessoa escreveu da seguinte maneira: a esquerda não percebeu que a pauta Lula livre está derrubando a esquerda. Claro que queremos Lula livre, claro, não há dúvida se queremos Lula livre, não há dúvidas que a pauta principal do campo progressista é, sem dúvidas, Lula livre, mas esse campo progressista ele precisa trazer agora para as manifestações uma pauta integradora. Isso nunca aconteceu. Isso não vem do PT, isso não vem de grupo nenhum. O que me faz perceber que tem muita gente curtindo o que está acontecendo e tentando tirar vantagem, não tentando resolver. E você precisa ligar o som, Léo. Léo, vamos lá. Janice está dizendo: Estopa, você está enganado. O povo está vendo mais miséria e desemprego. Ione dizendo: Estopa, a saída é a gente fazer o que puder. É um trabalho de formiga cotidiano, não adianta querer um resultado rápido. Por mais que a gente queira, as pessoas se alienam, né? Existe alienação. E o Gui dizendo que esse papo de destruir provas, né, é só para proteger a Lava Jato e tentar estancar a sangria que o Intercept causou. Os fatos não importam tanto quanto a narrativa dominante da mídia. Então, o que eles vão tentar criar uma história? Que esses 4 personagens tinham informações da República inteira, aí eles vão destruir e vão dizer que não conseguem nem provar que esse é o hacker do Intercept, né, porque ele vai falar que mandou anonimamente para o Glenn vai dizer pode ser como pode não ser, porque ele recebeu de fato de uma fonte anônima, e fica essa história nebulosa, né? A Regina Cardoso está chegando como assinante. Eu vou trazer uma análise aqui do tijolaço que é bem interessante, Léo, do jornalista Fernando Brito. Olha aqui que interessante. Ó, Moro e Polícia Federal não tem mais nada para incriminar o Intercept. Ele está dizendo o seguinte: a declaração do Walter Delgatti Neto, que é o tal do vermelho, suposto hacker, né, elimina qualquer possibilidade de incriminação do Intercept e dos seus
jornalistas, né? Não é possível dizer nem que esse Delgatti foi o hacker ou que os arquivos vieram de lá, né? Porque ele não consegue provar que ele fez a transmissão do material para o Intercept, né? E aí ele ainda fala, se foi de forma anônima, voluntária e sem cobrança financeira, não há documentos, pagamentos, identificações que possam provar ter sido ele a fonte. E diz algo importante, a discussão volta ao seu leito natural. Um jornalista a quem chegam às mãos documentos explosivos que monopolizaram durante anos o noticiário político-judicial do Brasil, né, tem a obrigação de publicar, porque isso é notícia, né? Voltamos ao império da sua majestade, o fato, diz ele. Ou seja, esse circo armado com o tal do hacker de Araraquara pode ter sido só uma cortina de fumaça, não incrimina o Glenn, não incrimina o Intercept, e agora a gente vai ter que continuar cobrindo as revelações da Vaza Jato. Pode ter sido só, vamos dizer assim, algo para desviar o foco e para dizer que, olha só, veja bem, existe uma grande quadrilha, né, agindo para tentar manter, para tentar tirar o Lula da cadeia, coisas. Acho que essa seria a narrativa que eles tentariam criar, Léo. Bom, Léo, eu já tenho uma visão um pouco diferente, tá, Léo? O que eu vejo nesse momento é que nós estamos vivendo uma situação que o Brasil não tem mais o tal do Estado democrático de direito. Você mesmo tem medo de um endurecimento de regime. Olha, se nós temos medo de um endurecimento de regime, nós que estamos simplesmente propagando que o Glenn... Léo, a gente não está falando de medo, desculpa te interromper, o que a gente está falando é o seguinte, é analisando a possibilidade de que isso aconteça ou não a partir das declarações do Moro e do Bolsonaro. Será que eles têm força para isso? Será que eles têm peito para implantar uma ditadura no Brasil? Né? Será que eles vão ter respaldo? Porque para se implantar uma ditadura também, você tem que ter um mínimo de respaldo social. Você não faz isso assim sem, né, base social, sem um mínimo de apoio internacional. Não é algo tão simples. E de apoio institucional também. Então, a questão não é exatamente medo. A gente está tentando avaliar o cenário para imaginar se o Brasil caminha ou não para esse, né, momento. Que o Brasil não é um Estado de Direito, a gente sabe, a gente fala disso todo dia. Agora, o que a gente está discutindo é se vai virar uma ditadura escancarada ou não. Desculpa. Olha, Léo, pois é. Então, você fala sobre essa questão aí do apoio institucional. O que eu consigo enxergar sobre a possibilidade de um apoio institucional nesse momento é a frase do Jucá sobre o grande acordo nacional. Nós estamos presenciando um vazamento de conversas que está praticamente colocando todo o poder da República comprometido nessas mensagens. A pergunta básica é, olha, se para tirar a Dilma eles fizeram um grande acordo nacional, o que eles não fariam nesse momento para proteger o próprio traseiro? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa levar em conta é que, apesar de que nós temos material suficiente para provar por A mais B que ali tem uma grande farsa, para provar por A mais B que teve fraude eleitoral, a pergunta básica que eu faço nesse momento é muito simples. Os engajados, os que vão às ruas, os que fazem confusão, estão do lado deles. E o que adianta a verdade estar do nosso lado? Basicamente, eu pergunto isso porque se a verdade bastasse, se bastasse estar do lado do bem, a gente não teria guerras ao redor do mundo. A gente tem guerras exatamente por isso, porque um vai lá para tomar o que é do outro e pronto. O que significa que nós estamos vivendo uma situação que a gente fica tentando levar lógica e imaginar que o bem vai prevalecer sobre uma quantidade de pessoas que não têm o mínimo caráter e o mínimo amor ao próximo. Eles estão, obviamente, nesse momento, né? Durante muito tempo, eles estavam cuidando para crescer o próprio patrimônio, agora eles estão lutando para não perder o patrimônio, para proteger o próprio traseiro. Então, essa é a situação do novo grande acordo nacional. E será que o Bolsonaro teria uma ajuda institucional? É claro que sim, porque as instituições estão comprometidas. A única possibilidade de parar isso viria do povo, não vai vir das instituições. As instituições estão comprometidas, o poder de imprensa está comprometido. Nós temos, infelizmente, uma situação muito favorável para endurecer o regime, porque, olha, quem poderia não aceitar uma ordem manifestamente legal de endurecimento do regime seriam os militares. Eles foram conquistados, a esquerda jogou fora, a direita pegou nos braços. Outros que poderiam, obviamente, trabalhar contra o que está acontecendo é parte dos evangélicos. A gente poderia ter perdido alguns, e não todos, mas, em vez da esquerda desenvolver um canal de comunicação com os evangélicos, a esquerda entregou também os evangélicos para o malafaísmo, né? Infelizmente, eles foram todos vendidos agora
para o sistema Bolsonaro. Então, quem está do lado do Bolsonaro nesse momento? Não existe o lado do Bolsonaro. Existe o lado de uma elite totalmente acuada, com medo dos vazamentos, e ela está no ninguém larga a mão de ninguém. Mas o problema é que lá, tentando segurar na mão deles, estão ministros do STF, ministros do STJ, estão várias pessoas com poder de decisão. Quem está do lado do povo? Bolhas de comunicação, pequenos canais de esquerda e um pequeno número de pessoas que eu volto a dizer, talvez a gente não passe de 2 milhões, porque a gente não tem um canal, por exemplo, que tenha, sei lá, 2 milhões de pessoas engajadas lá lutando para modificar isso. Em contrapartida, quantos evangélicos a gente tem no Brasil? Lembrando, se o evangélico é capaz de tirar a geladeira de casa e entregar para o pastor comprar jatinho, ele é capaz de deixar o filho sem uma geladeira, passando dificuldade em casa, o que esse cara não faria se o pastor dissesse que Jesus mandou proteger Bolsonaro? Então a situação não está tão fácil assim, ao meu ver. Não, a gente não está dizendo que a situação está fácil, todo mundo sabe que a situação está difícil. Agora, vamos deixar um pouco o pessimismo de lado e vamos analisar os fatos concretos, né? Antes, eu vou ler o comentário aqui do Ali dizendo: quem tem capacidade de clonar centenas de telefones de altas autoridades aqui no Brasil? Muito estranho, apenas especulando, mas sabemos quem, né? Estados Unidos. O Mauro mandando um superchat aqui também. Olha, eu vou trazer a resposta do Glenn Greenwald a essa destruição de provas pelo Moro. Se é que são provas, né? Porque eu já estou começando a achar que o tal hacker lá de Araraquara não tinha absolutamente nada. Eles prenderam 4 caras, combinado, né, de uma maneira combinada, para dizer que acharam os hackers, eles tinham informações do Brasil inteiro, e agora eles destroem para dizer, bom, fim de papo, e vamos dizer assim, a quadrilha foi desbaratada. Agora vamos ver o que diz o Glenn Greenwald, que é importante a resposta dele aqui, Léo. Olha lá. Está aparecendo aí? Acho que não, né? Aliás, deveria estar aparecendo, mas vamos voltar aqui novamente. Está aparecendo certinho, sim. Está aparecendo o tweet? Tá aparecendo certinho. Altas tecnologias do 247. Altas tecnologias. Então tá lá. O Glenn está dizendo o seguinte: Sérgio Moro pode destruir de novo a evidência que eles têm, mas ele não pode destruir a evidência que nós temos, nem impedir a sua divulgação. É por isso que uma imprensa livre é tão crucial em uma democracia, né? E também, por que Sérgio Moro e Deltan estão tão ansiosos para destruir constantemente a evidência de sua própria conduta em seu cargo público? Estes não são os atos de pessoas que se comportaram com propriedade, né? E aí está dizendo mais ainda: desde o início, Moro e Deltan fizeram todo o possível para impedir que as pessoas vissem as provas de que nosso material é autêntico, incluindo apagando de seus próprios telefones sem salvar. E agora estão fazendo isso. Como isso não é suspeito, diz aqui o Sérgio Moro, Léo. Então, claramente, o que a gente tem? A gente tem uma obstrução judicial por parte do Moro, né? A gente tem também, obstrução judicial, se é que esse hacker de Araraquara tem alguma coisa, que pode ser que eu acho que eles não têm nada, Léo. Eu acho que eles montaram uma farsa, uma grande fraude, não tem absolutamente nada ali. Eles vão dizer, bom, pegamos a quadrilha, vamos desbaratar, vamos apagar tudo, e ponto, fim de papo, vão tentar tocar a vida. Imagino que nas próximas horas, hoje, amanhã, a gente vai ter matéria nova do Intercept. E agora devolvo para você. Então, assim, mesmo que eles destruam o suposto material do suposto hacker DJ de Araraquara, o Glenn tem o que ele tem e vai continuar publicando, né? Não muda absolutamente nada, Léo. Sim, Léo. Olha, claro, não há dúvidas, a gente precisa levar em conta, sim, que eles podem fazer, a gente pode levar por esse lado, mas até uma pressão muito grande, por um tempo muito grande de prisão. O Léo Pinheiro também não tinha absolutamente nada contra o Lula. Todos os delatores, eles não tinham apresentado nenhum tipo de delação contra o ex-presidente Lula antes de ficarem muito tempo presos, o que significa que o Glenn não é bobo. O Glenn sabe que essas pessoas estão sendo mantidas, essas pessoas serão mantidas presas e elas vão, obviamente, receberem o script. Olha, você sabe o que você precisa falar. Você fala, você sai. Se você não fala, você morre na cadeia. E o Glenn sabe que isso pode acontecer. Para nós, Léo, é muito confortável, porque a gente pensa, olha, o Glenn vai liberar o material e a gente vai continuar lutando contra essa grande palhaçada. Mas o Glenn, nesse momento, ele olha para um Sérgio Moro que ele não só está divulgando, ele já percebeu ali que o Sérgio Moro controlou delações, ele percebeu que o Sérgio Moro criou mentiras, fez toda essa articulação durante toda a sua carreira jurídica. Podemos dizer isso porque os próprios procuradores disseram, né? Ele antes era assim, em tal lugar ele era chamado disso.
né, o inquisitorial, etc. E a pergunta básica que eu faço é o seguinte: olha, Léo, você começa a lidar com um vizinho que tem você começa a ter conflito com o vizinho. Aí você procura o histórico desse vizinho. O histórico desse vizinho é que ele já mudou de 5 condomínios diferentes porque sempre ele matou um vizinho no condomínio e mudou do condomínio. Você vai continuar mexendo com ele? Parece uma pergunta boba, mas nós estamos falando de um país que não respeita as próprias leis, um país em que essas articulações funcionam muito bem. E a pergunta que eu faço nesse momento é muito simples. O Sérgio Moro, desde o seu início de carreira, ele sempre pilotou essas criações de delações, essas criações de história, nunca elas deram errado. E a pergunta básica é, será que o Glenn vai continuar batendo de frente com esse cara? Será que vale a pena para o Glenn, dentro de um país no qual a sociedade não está dando a mínima para o material que ele está trazendo? Sim, as bolhas estão realmente aceitando, mas os que mais precisariam ver esse material, quem mais precisa, Léo, saber que está tomando chifre é o corno, não é a vizinhança. É uma comparação esdrúxula e bem idiota, mas quem mais precisa saber que está tomando chifre é o corno. E se o corno já deixou bem claro que ele não se incomoda com o chifre, eu não sei se a pessoa vai continuar contando, olha, você está levando chifre. Se a população brasileira que mais precisa da informação do Glenn não fez questão nenhuma dessa informação, eu não sei se vale a pena para o Glenn continuar lutando contra o poder, não. Permita-me discordar, mas o Glenn continua, tá, Léo? Então, aqui, ó, a Eliana mandou um superchat, deixa eu agradecer também aqui a Marionice, enquanto isso o pessoal vai vendo o que está na capa do 247. Suzana dizendo, só existe uma única saída, povo na rua concorda com o Estopa, o povo está anestesiado. Nós estamos em minoria. Marli, Estopa, pensei que veria você em CWB para falarmos de assuntos de engenharia elétrica. Curitiba. E CREA, da próxima, venha. Né? E o Mauro mandando aqui um superchat. Bom, olha aqui, isso aqui é a resposta do Glenn Greenwald. Né? Glenn encara Moro e diz que ele não pode apagar o material do Intercept. Em resposta à notícia de que o ministro da Justiça determinou que as mensagens capturadas pelos hackers sejam destruídas, o jornalista do Intercept encarou o juiz. Ele não pode destruir a evidência que nós temos. E aqui embaixo a notícia anterior, que era exatamente o Moro anunciando a sua obstrução judicial. Então o Glenn vai continuar, Léo. Ele não está nessa sua linha pessimista, derrotista, ele vai anunciar, ele vai divulgar muita coisa. E se a delação do tal do hacker, que eu acho que nem hacker tivesse sido, vamos dizer assim, se o Moro tivesse o controle total, né, o que ele falou não incrimina o Intercept. Né? Pode ter sido que a hipótese que eu vejo é o seguinte: esse cara foi preso para tentar se criar a impressão de que a Polícia Federal desbaratou uma quadrilha, mas ele não incriminou o Glenn, não incriminou o Intercept. Ele falou, olha, fui uma fonte anônima, entreguei e ponto. Né? Então nem é possível provar que ele seja a fonte desse material. Essa é a grande questão. Né? O Moro não conseguiu atingir o resultado que pretendia com a sua operação policial, e o Glenn vai manter a ofensiva, ou seja, o Moro continua emparedado por esse processo chamado Vaza Jato, Léo. E eu fico muito feliz, lógico, fico feliz com o otimismo e fico feliz também com o resultado, porque seria muito feio, né, a Vaza Jato morrer simplesmente por causa, né, de uma criação da história do hacker. Agora, eu volto a dizer, o que eu temo muito nesse momento é a viabilidade da continuidade do trabalho do Glenn. Será que vale a pena para ele continuar fazendo esse trabalho, sendo que, infelizmente, a gente precisa admitir que a sociedade não está dando uma resposta à altura para o que ele está fazendo? Olha, desde o primeiro vazamento do Glenn, o meu trabalho tem sido no sentido de orientar as pessoas que, olha, deixem que os bolsominions rosnem, deixe que o mundo afunde, mas vamos divulgar. O mais importante agora é pegar tudo que o Glenn está fazendo, levar para o maior número de pessoas para transformar isso aí numa divulgação em efeito cadeia e todo o Brasil ficar sabendo da falcatrua. Eu tenho trabalhado dessa forma porque eu acredito que dessa forma o Brasil todo ficando sabendo, a gente consegue aos poucos ir tirando essa reputação aí do Sérgio Moro. E o que eu tenho percebido é que essa divulgação em cadeia ela não funciona. A gente tem um esquema que é muito semelhante àquilo que acontece em jogos de futebol, Léo. E isso é o que eu considero mais desanimador, e eu peço desculpas que eu sei que as pessoas não gostam de desânimo. O que eu considero mais desanimador é o tom que essa situação tomou no Brasil. Olha, nós temos uma situação em que claramente um juiz tirou de todo brasileiro o direito de votar em um determinado candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas.
Nós temos uma situação em que a única coisa que é realmente expressão direta do povo brasileiro como um todo, que é escolher o presidente da República, essa situação foi fraudada. Por resultado disso, nós temos todas as estatais sendo vendidas, nós temos uma super crise econômica causada por esse, então, juiz de direito, nós temos toda uma situação de desgraça dentro do Brasil, e essa situação de desgraça, ela não consegue chamar a atenção do povo adequadamente. Então, isso me deixa profundamente sem saber o que está acontecendo, porque, olha, são coisas muito óbvias. Se fossem coisas difíceis de serem percebidas, não, são coisas muito óbvias. Essas coisas óbvias, elas acabam me deixando assim, olha, será que tem jeito? Porque falar que eu nunca me esforcei, eu não posso dizer isso. Lógico, eu sempre tive esperança, estive sempre me esforçando, mas o que eu tenho percebido é que nada muda. O que eu tenho percebido é isso. E aí eu começo a perceber, será que realmente existe a intenção do campo progressista de mudar essa situação? Ou será que a intenção de mudar essa situação é só da nossa bolha? Eu falo isso porque, olha, no campo progressista existem políticos que podem estar desfrutando dessa situação, afinal de contas, o fracasso do Bolsonaro, ele é, sem dúvidas, uma bandeira de até campanha política para o campo progressista. Da mesma forma, nós sabemos que tem determinadas pessoas na comunicação social que estão lucrando e estão gostando dessa situação, da forma como ela está. E a pergunta que eu faço nesse momento é, estamos nessa para a gente derrubar o que aconteceu e trazer de volta a democracia, ou estamos nessa simplesmente porque vamos, em algum momento, desfrutar a possibilidade de termos mais congressistas de esquerda, porque a miséria, obviamente, vai trazer a demanda pela esquerda. Estamos nessa porque vamos garantir um presidente de esquerda depois do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai aniquilar tudo. Qual que é a situação? Porque se a situação é realmente uma jogadinha para enganar todo mundo, fazer todo mundo de idiota, fingir que estamos lutando, para no final das contas a gente conseguir eleger um grande número de políticos de esquerda e a gente conseguir enfiar dinheiro no bolso, pelo menos me avisem, porque aí eu vou parar de sofrer, porque o sofrimento é muito grande. Quando a gente percebe que tínhamos a faca e o queijo na mão para vencer essa situação e faltou união da esquerda e por isso a situação continua nas mãos deles. Então, se a estratégia é manter nas mãos deles para que eles se enrolem e se queimem bastante e ficar só criticando, que alguém que tiver com essa estratégia na cabeça me conte, pelo menos, para eu parar de sofrer. E me coloquem na tão sonhada boquinha, porque, tecnicamente falando, as coisas não estão muito boas para o meu lado, não. Então... Eu entendo o seu sofrimento, entendo a sua angústia. Várias pessoas passam por esses momentos que você está passando, de desespero, né, de achar, porra, não vai ter uma saída, mas eu acho que é nossa obrigação aqui continuar, né, insistindo todos os dias, trazendo informação e trazendo um pouco de ânimo mesmo para as pessoas, porque eu acho que as pessoas precisam dessa esperança aqui, né? O Ricardo está perguntando, qual seria a vantagem de atribuir aos rapazes de serem a fonte da Vaza Jato? Os americanos querem limpar a barra da NSA, prevendo eleições americanas, né? É um comentário aqui. Arruda Silva, acho que essas mensagens existem e foram coletadas pelo ministro quando foi aos Estados Unidos. E com isso é uma forma de chantagear todo o STF, PGR, Senado, etc. Também é outra alternativa, né? O Moro tem lá mensagens de Deus e o mundo, foi aos Estados Unidos numa viagem de férias, coleta informações na fonte primária, que é NSA, arruma 4 hackers, né, que aparecem do nada, dizendo que são eles as fontes, e aí o Moro fala assim, olha, gente, fiquem tranquilos, eu vou destruir tudo, né? E olha que interessante esse comentário, é muito interessante o que ele está falando, porque talvez tenha um personagem que inspire muito o Moro, que é o Edgar J. Hoover, que foi o chefe do FBI nos Estados Unidos durante muitos anos, atravessou vários governos. E sabe por que ele atravessou vários governos, Léo? Porque ele tinha informações de todo mundo, de todos os políticos dos Estados Unidos, de todas as autoridades. Então, pode ter sido uma maneira do Moro se proteger, dizendo o seguinte, olha, eu tenho todas as informações sobre todo mundo, né? Botou lá no computador do tal hacker, diz, está destruindo, mas não está destruindo. Né? Será que não é isso que está acontecendo? É uma possibilidade. Então, a gente tem que considerar todas as hipóteses aqui, Léo. Claro que pode ser isso, Léo, mas eu não consideraria que o Moro já não tinha informação a essas coisas. Bom, tudo bem, o Moro é só uma peça dentro dessa brincadeira, a gente sabe que, tecnicamente falando, até mesmo sem hackear, é possível que os Estados Unidos interceptem todas as conversas, isso porque se alguém tiver aí o código-fonte do sistema iOS da Apple, me passem, por favor, para eu fazer uma análise se realmente não tem nada no código-fonte
que permita esse tipo de vazamento. Nós temos hoje no Brasil vários aplicativos operacionais, sistemas operacionais cujo código-fonte não é disponibilizado para uma inspeção, para uma vistoria, o que significa que, às vezes, a gente está pensando que tem uma ação hacker, às vezes a própria empresa já fornece o aparelho celular com essa vulnerabilidade, sem contar que as companhias telefônicas também podem fazer esse mapeamento de dados diretamente dos telefones selecionados para uma base de dados para que eles sejam utilizados depois. Então, tem várias formas. Imaginar a necessidade de um hacker é muita bobeira, tanto é que o Sérgio Moro pode ter ido lá e ele pode ter falado, olha, consegue para mim isso, de fulano, e já está tudo guardadinho lá. Aí, a coisa fica ainda mais pesada, Léo, porque, pensa bem, se estamos vivendo a situação que eu falo que estamos vivendo há 3 anos, é importante, desde o meu primeiro vídeo eu já falo sobre isso, e eu comentei a respeito disso, nem foi no meu primeiro vídeo, a primeira vez que eu escrevi a respeito disso foi há uns 6 anos atrás, que eu falei que, olha, a partir do momento que você tem um aparelho na sua casa, isso mesmo antes do Snowden, eu já tinha falado, a partir do momento que você tem um aparelho de celular na sua casa, você tem um dispositivo que pode estar simplesmente mapeando tudo que você está falando. E eu não falei isso simplesmente do nada, eu falei isso porque na época eu era funcionário de um provedor de internet, eu trabalhava com programação de computadores e eu fiz sistemas operacionais exatamente para fazer isso, para monitorarem coisas. E aí a pergunta básica que eu faço nesse momento, olha, há 6 anos eu falo uma coisa dessa, nós sabemos que, obviamente, as pessoas levam tudo para a ideia da teoria da conspiração, as pessoas imaginam que tudo é impossível, o que significa que nós temos aí, todas as autoridades brasileiras podem estar sendo gravadas há muito tempo para que se utilize isso agora, nesse momento crucial. Encontrar dentro do planeta hoje, vivo, um ser humano que não erra é muito difícil, o que significa que todas as autoridades estariam agora com o rabo preso, porque se os Estados Unidos liberam para o Sérgio Moro gravações de todas as autoridades brasileiras, ele tem todas as autoridades nas mãos. Aí volta aquilo que eu falei, como é que a gente espera uma saída institucional, sendo que as autoridades agora estão chantageadas? Aí volta a mesma coisa, não há saída institucional. Léo, eu concordo com você até certo ponto, né? Eu acho que não há saída institucional, porque, de fato, você tem várias autoridades no Brasil sendo chantageadas e por isso mesmo que a gente tem um golpe com o Supremo, com tudo, com todas as instituições envolvidas. No Brasil existe um golpe jurídico, midiático, parlamentar e militar também, com vários personagens envolvidos. Agora, quando surge uma oportunidade de se descobrir a verdade, que é a Vaza Jato, tem que se apostar todas as fichas na divulgação desses fatos, por mais que a reação da sociedade seja lenta, por mais que o processo de tomada de consciência demore. Nós não podemos desanimar, porque na hora que a gente desanimar, então imagina o que vai ser das 7.000 pessoas que estão aqui nos assistindo, porque querem ter também uma esperança de que o Brasil não vai ser destruído para sempre. Depois eu até vou te passar para falar um pouco a respeito disso. Deixa eu só pegar rapidamente aqui, que chegaram vários comentários enquanto você falava, Léo, e eu queria repassar. A Ana Paula dizendo, nós acreditamos no jogo democrático, na existência de regras. Isso está fora da mesa agora. Nessa ganha quem faz jogo sujo. Infelizmente, parte do povo gosta disso. Nós não. Estamos em xeque-mate. A Ana Paula, de certa maneira, concorda com o seu ponto, dizendo que eles estão jogando sujo e estão vencendo. Emanuele Linhares, podiam vazar mensagens dos ministros do STF para um jornalista. Arruda, acho que essas mensagens existem, foram coletadas pelo ministro quando foi aos Estados Unidos, uma forma de chantagear STF, PGR, Senado, etc. Ricardo, o Ricardo acho que eu já li, né? Nagira Alves, chega de tantas injustiças, pensando em dar um tempo, desligar-me das notícias. O desânimo leva a isso também, Léo. Urias dizendo, o hacker é só para dar manchete para o PIG. Mauro participou aqui do Superchat, né? Acho que é isso por enquanto. Depois a gente volta aqui com novas mensagens também. E queria agradecer também, Léo, novos membros que a gente tem aqui, Luiz José, Maria, Regina Cardoso, né? Depois a gente tenta trazer os nomes de todas as pessoas. Mas eu queria voltar com você, Léo, aqui, ó. A Maria está dizendo que você está precisando de umas férias, tá, Léo? Umas férias. Porque o teu desânimo, né, evidentemente, ele passa para as outras pessoas. Se você que é o cara, que é a primeira pessoa a dizer tudo isso, né? Você foi o cara que lá atrás falou que esse era um projeto de recolonização do Brasil, como aconteceu com Nigéria, com outros países e tal, tomada de petróleo, que era uma influência internacional. Se você vai jogar a toalha agora, imagina as pessoas que estão te ouvindo. Como é que a gente fica nessa situação? Léo, eu concordo completamente com o que você falou. A gente precisa
obviamente, trabalhar a divulgação, a gente precisa fazer o máximo, mas a gente também precisa criar uma situação de escape para a possibilidade de a gente nunca resolver isso que está acontecendo. A pergunta básica que eu faço nesse momento, que é igual o que eu falei, que eu começo a pensar hoje. Eu tenho hoje várias pessoas que me seguem e participam do meu programa todas as noites. Será que vale a pena eu continuar falando sobre a esperança de que um dia a gente vai reverter isso, sendo que talvez seja a hora de começar a falar sobre como conviver com isso, né? As minhas reflexões e os meus dramas que eu tenho vivido ultimamente são esses, porque nós estamos vivendo uma situação em que a gente faz uma coisa muito semelhante ao que fazem os pastores, né? Ficam prometendo uma vida maravilhosa depois que Deus entregar uma determinada graça. E essa determinada graça, no nosso caso, é o fim do golpe, a volta da democracia. Quando você deixa de acreditar na possibilidade dessa graça, você precisa, talvez, orientar o povo de como viver sem essa graça, no lugar de ficar enganando. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de prometer aquilo que eu não acredito, entendeu? Eu acho que... Mas, Léo, você não tem que prometer nada, aí é que tá, porque chegou um comentário aqui maravilhoso, e eu queria trazê-lo para você, porque, assim, pelo menos eu vejo dessa maneira. O nosso papel, o meu, o seu aqui, não é prometer nenhuma graça, é tentar lutar pela verdade, é trazer a verdade. Se a verdade vai atingir o seu resultado, se a verdade vencerá, como diz o presidente Lula, é uma outra questão. Quanto tempo que é necessário para a verdade vencer? 1 ano, 2, 5, 10, 100? Em algum momento ela vai vencer, né? Só que a gente não sabe quando. Então você pode estar um pouco angustiado com a demora, né, no que está acontecendo. Olha que interessante o comentário que chegou aqui, ó, do Ulisses Tarraf. Não buscamos resultados, e sim a verdade. O Estopa esqueceu o estudo da filosofia. Eu vou ler outros comentários, Léo, mas guarda esse para você voltar exatamente a esse comentário, né? A Maria Máximo dizendo, Moro está apelando, isso é claro e evidente. Arruda, Estados Unidos interceptam todos e filtram para ver se tem terrorismo. Sou da área. José Carlos Medeiros, o Moro mandou destruir as provas do tal hacker? Mandou, é impressionante. Ele fez todo esse circo para depois dizer que vai destruir as provas, né? Cláudia Ricaldoni, devemos fazer a nossa parte, convocar Deus e o mundo para o dia 13. Sites e blogs progressistas usam o poder que têm e ajudem a convocar também. Cada um de nós pode multiplicar por 100. Luísa, o Glenn não é ingênuo, ele sabe muito bem passo a passo do que vem pela frente, incluindo as instituições corrompidas. Vamos ser otimistas. O Glenn encarou o império, porque arregaria diante de um governo de lacaios, que é o governo Bolsonaro. Léo, volta ao comentário do Ulisses. Não buscamos resultados, e sim é verdade. O Estopa esqueceu o estudo da filosofia. Com você, Léo. Pois é, Léo, esse comentário aí até me recoloca nos trilhos, né? Porque aí realmente ele consegue dar um caminho um pouco diferente, que é mais ou menos assim, não necessariamente eu preciso acreditar na possibilidade de se reverter o que está acontecendo, mas pelo menos nós podemos trazer a real sobre o que está acontecendo, que é aquela coisa de, olha, vamos desalienar quem a gente pode, vamos mostrar a podridão por detrás de tudo que está acontecendo, mas eu não preciso necessariamente ter esperança que sem a união da esquerda, sem um trabalho realmente engajado com foco, a gente vá conseguir o objetivo maior, que é acabar com esse golpe. A gente está simplesmente fazendo o golpe ter mais trabalho para manter, né, historinhas aí no ar, mas a gente vai trazendo a verdade, vai trazendo a opinião nossa a respeito do que está acontecendo, né, que é o que a gente tem feito, infelizmente. Mesmo que as pancadas nos coloquem tristes, né, lógico, tem a parte que ganha com isso, tem os antagonistas da vida, que vão ficando cada vez mais ricos com toda essa situação, e tem nós que tomamos pancadas. Nós que tomamos pancadas, a tendência nossa é, sem dúvidas, ficar um pouco triste, que a gente pensa, nossa, seria tão bom se tudo isso acabasse, né, se a gente voltasse a ter um Brasil democrático, se as indústrias voltassem a crescer, né, mas, infelizmente... Léo, mas a gente tem que pensar no que foi dito lá atrás pelo Mercadante, por exemplo, dizendo que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? E na maratona é assim, quem corre maratona, eu nunca corri uma maratona, aliás, eu nunca corri mais do que 10 quilômetros, vamos dizer assim, quando eu tinha muita vontade lá atrás, muitos anos atrás, mas imagino que quem corra maratona, quando chega lá nos 22, 25, 30, deve bater um desespero. O cara vai falar, pô, será que vale a pena mesmo correr os 42 quilômetros, né? Então, essa é uma sensação que eu acho que muita gente deve ter. O Marcelo está dizendo, Estopa, você foi gigante, não desanime, né? Então, as pessoas pedem
esse apelo. A Ione está dizendo, tudo passa, Léo, tudo passa, né? Foi assim na ditadura, já foi pior, né? Ó, tudo passa, passei pela ditadura, o mundo dá volta, se aceitarmos só ficará pior. A esperança é o que nos move para frente. Então, eu queria trazer essas mensagens para você. E eu também queria dizer, Léo, que em vários momentos eu já fiquei muito cansado, muito desanimado. Eu tenho andado cansado praticamente todos os dias. Agora, se a gente achar que não vale a pena, realmente é complicado, né? Enfim, devolvo para você fazer mais uma reflexão a partir dessas mensagens carinhosas que você recebe do nosso público, Léo. Claro, Léo, lógico, né? Todo mundo tem aquele momento que imagina que não vai ter jeito, que bate aquele desânimo, e o meu desânimo não é nem um pouco conectado ao tamanho do inimigo, mas sim à desunião dos amigos. O que me desanima não é, infelizmente, o que me desanima não é o tamanho, a força ou o poder do inimigo, mas é a falta de organização entre nós do campo progressista, a falta de foco, a falta de companheirismo. É como se de repente a gente começasse a perceber que existe mais que uma concorrência, né? Não existe uma intenção em conjunto de solucionar o problema, mas parece que existe uma concorrência para manter o problema. Tipo a guerra do Vietnã, né, que foi feita para ser mantida e não para ser vencida. Então, não é o tamanho do Moro, o tamanho do Bolsonaro, a forma como eles articulam a participação dos Estados Unidos, mas é a falta de participação real e verdadeira de muitos personagens Mas da esquerda. eu vou te dar, por exemplo, eu vou te dar exemplos concretos, né? Aqui, ó, Di Araújo está dizendo, Estopa, buscamos resultados também. A verdade sem resultado não resolve nada. Não adianta aparecer a verdade e o sistema continuar do mesmo jeito. Por isso que a verdade é tão importante, por isso que o trabalho do Glenn é tão importante. O Jorge Joshua Filho está dizendo, sobrevivemos aos anos de chumbo. A duras penas, mas sobrevivemos, somos fortes. Sobreviveremos a mais essa. A luta é diária. E vou ler aqui também a Maria Eunice dizendo, Léo, acho que vamos ter que voltar ao Pasquim, pessoa a pessoa. Foi assim que trabalhei na Direta Já. Também estou muito triste, mas não podemos desanimar agora. Olha, hoje aconteceu uma notícia fantástica. O Jeremy Corbyn, que é o líder do Partido Trabalhista Inglês, se manifestou publicamente pela liberdade do ex-presidente Lula. É o político mais popular da Inglaterra, né? Não é o primeiro-ministro, porque o sistema lá teve uma primeira-ministra que foi eleita da última vez, renunciou, então assumiu outro primeiro-ministro do campo conservador. Mas o político mais popular hoje da Inglaterra está defendendo a liberdade do Lula. O político mais popular dos Estados Unidos está defendendo a liberdade do Lula. O Lula não desanimou. O Lula hoje recebeu 3 governadores do Nordeste, Camilo Santana, o Jacques Wagner, que é ex-governador, na verdade, e um outro governador, me fugiu aqui agora, e está lá, transmitindo uma mensagem de otimismo ao povo brasileiro. Então você tem que lembrar do Lula antes de desanimar. Queria agradecer aqui a Vera Barbosa, né? E, ao mesmo tempo, eu queria também louvar uma iniciativa do Márcio Gerri, que é deputado do PCdoB do Maranhão, que, junto com outros 11 deputados, entrou com uma ação contra o Bolsonaro por racismo, Léo. Né? Então, eu queria dizer que as pessoas estão se movendo, estão tomando iniciativas, né? Tudo leva tempo, tem que formar maioria na sociedade, tem que ter paciência, mas, pensando aí no ensinamento do Mercadante, né? É uma maratona. Exatamente, Léo. Por isso que é importante a gente ter essa referência, né, de pessoas experientes, pessoas que já passaram por coisas até piores, né, como é o caso do Lula, por exemplo. Com essa referência a gente consegue ter o ânimo de volta, né? Mas eu volto a dizer que é importante que a gente lembre que a gente precisa entrar em contato. Essa esquerda está um pouco desorganizada. Mas as coisas vão melhorar. Você precisa dizer, Lécio, você precisa dizer o que está faltando especificamente, né? O que está faltando? Quer dizer, é um plano de comunicação? Você quer participar disso de alguma maneira? Né? É uma questão que eu acho que tem que ser mais explicitada. Eu vou ler uns comentários e vou te devolver. Ó. Verônica dizendo, Estopa, foi você quem me trouxe à luz. A partir dos seus vídeos, conheci o 247. E mais ainda, as coisas ficaram claras para mim. Antes sofria e não sabia por quê. Então, está vendo aqui, ó, uma pessoa dizendo que graças a você passou a enxergar exatamente o que está acontecendo no Brasil. Né? TV de tubo. Às vezes precisamos buscar força onde não existem, mas um dia a recompensa acaba chegando. Léo, exatamente. Você não tem que imaginar, não, que tem uma recompensa, mas se você fizer o seu caminho corretamente, como você vem fazendo há muitos anos, né, obviamente que o esforço é recompensado. Juca dizendo,
Desesperar jamais, mesmo que, como falou o Pepe Escobar, estejamos sob um domínio de amplo espectro acontecendo. A luta é difícil, mas a vitória virá. E o Marco Santos dizendo, Léo, Marco Aurélio acabou de dizer que só o judiciário pode decidir se pode destruir o conteúdo dos hackers. Olha que legal, o Marco Aurélio está dizendo que o Moro não pode destruir sozinho, já está enquadrando o Moro. E aí pode ser o seguinte, imagina se o Marco Aurélio bloqueia essa destruição, apreendem o computador do hacker e descobrem que não tem nada, que era uma grande farsa do Moro. O Moro pode ter caído aí numa armadilha. Léo, você... Mas pode ter coisa aí, porque, olha, normalmente isso não acontecia, mas ultimamente coisas que têm sido decididas por alguns ministros têm sido derrubadas pelo Fux, né? Então, em Fux They Trust, tem também Barroso, que é obviamente deles, o Fachin também é deles, então tá difícil, Léo. Mas a esperança seria a última que morre, porque a piada fala que não. A última que morre é a sogra, mas isso é só piada, tá, pessoal? É brincadeira. A esperança é a última que morre, então é lutar realmente para mostrar para o povo a verdade a respeito de tudo e, né, com a verdade nas mãos do povo, então, o povo é soberano, ele sabe o que faz, né, Léo? O povo é soberano, Léo. Não, o povo é soberano quando ele pode exercer a sua soberania. Quando há um golpe de Estado, o povo deixa de ser soberano. Houve um golpe de Estado no Brasil, Léo. Houve um golpe de Estado e nós estamos lutando contra esse golpe de Estado há muitos anos. Você foi um dos pioneiros na luta contra o golpe de Estado, então você realmente merece todo o reconhecimento por isso. Agora, se você falar, não luto mais contra o golpe de Estado porque o povo não está reagindo, realmente vai ser uma decepção para muita gente. O Edvar está dizendo, esses hackers são tão fajutos que eles invadem celular do Moro e não conseguem apagar as fichas criminais deles? Pois é, né? Eles invadiram o celular do Moro e não apagaram suas fichas. Queria agradecer a Karim Dias aqui, que está se tornando assinante também. A William Nunes, igualmente assinante. Conrado Alcântara, força, Léo, está te dando força aqui. E a Cláudia Barrela está dizendo, olha, eu entendo o estopa, mas não podemos desanimar. Eu acredito que quando as pessoas sentirem efetivamente a besteira que fizeram com o antipetismo, né, doente, as coisas podem começar a mudar. Léo, lembra do homem lá, está preso há mais de um ano. Né? Lembra do Lula, Léo. O Lula não está desanimando preso há um ano. E o Lula soube transformar o negativo em positivo. Né? O Lula falou, sempre quis morar sozinho, ele soube encontrar uma razão, né, para transformar aquele sofrimento num motivo de, né, aceitação. Sil Lopes está dizendo, penso exatamente como o Léo, milagre não existe. E oração quer dizer orar e ação. Ação, ação, ação. Está dizendo aqui. Lógico, o Léo está cobrando ação também. Vilas Boas mandando uma mensagem e Ed dizendo assim, olha, foi você, Estopa, que me deu forças e deu ideia do PT contratar novas comunicações também, Léo. Então, aqui, muitas pessoas aqui sentindo que você está meio down, meio baixo astral, né? Mas você é muito sincero também, né? Você é muito verdadeiro em tudo que você faz. Então, também, a gente não pode cobrar de você nenhum tipo de fingimento. E Wagner dizendo, Léo, a educação de hoje leva à ignorância política. Não a educação que a gente faz aqui na TV 247, a educação do país, né, que não conscientiza as pessoas. Então, Léo, muitas mensagens aí de apoio a você, né, de pessoas que estão dizendo, olha, que entendem o que você está sentindo, o que você está passando, mas também dizendo que, olha, graças a você saíram do mundo de escuridão, né? A Raquel Dias está dizendo, não é só criticar, é preciso manter a energia e dar soluções. Léo, muita gente aqui se manifestando sobre esse seu baixo astral, né? Bom, e mais um comentário aqui agora da... desculpa, chegando aqui, ó, Alessandra dizendo, esse governo foi montado por mentira, pois Deus não faz parte dele. Quem é o pai da mentira e o diabo, e Deus não faz parte disso tudo. Vão cair por terra, a mentira vai ser derrotada, Léo. Terezinha, live do Jacobina hoje sobre a farsa dos hackers. Vou ver a live do Jacobina. Se ele está falando disso, é muito importante também. E a Suzana, Léo, fui visitar meu cunhado, né, no DOI-CODE de São Paulo. Ele foi torturado. Eu vi os sinais. Eu tinha só 13 anos. Precisei de uma licença especial e estou aqui. Cuide-se, você é querido. As pessoas já passaram por coisa muito pior, viu, Léo? Já aconteceu coisa muito mais grave nesse país. Então, não há mal que dure para sempre, não, Léo. E a Maria Luzia está dizendo, Léo, a vida destes jovens presos está correndo risco. Eles são arquivos vivos. Passo para você, Léo.
Concordo, Léo, 100% concordado, né? E agora é torcer para as coisas melhorarem, porque tem jeito, né? Ô, Léo, Tem jeito. nosso horário está chegando ao fim. Eu espero encontrar você melhor amanhã. Por favor, vai, Léo. Faz esse Tá, esforço. Léo, eu não tô mal, não, Léo. Eu tô meio desanimado, mas faz parte. Igual você falou, é muito difícil quando a gente não sabe mentir, né? E o próprio Renato Russo falava, ainda pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não, Léo, você tá sendo sincero, mas as pessoas querem te dar força. Não estão querendo que você seja insincero, que você conte mentiras, não. É só te dar um pouco mais de ânimo. Porque, na verdade, o que as pessoas esperam de você é que você continue trazendo os fatos, a sua opinião, a sua análise sobre os acontecimentos. É isso que elas esperam. O resultado não está no controle de ninguém, né? É óbvio que se você tiver mais ação, né, mais união, é possível que o resultado venha mais rapidamente. Mas o que as pessoas estão querendo de você é a análise que você faz aqui há tanto tempo. O Aqui é Santarém está aqui, Léo, nos assistindo. Olha que legal. O Estopa é realista e a sua decepção é compreensível diante de tantas aberrações. A prisão de Lula e Moro na PF não são coisas para comemorar. A esperança faz parte, mas a realidade é dura. Força, Léo, diz aqui o Aqui é Santarém. Jandira mandando uma mensagem aqui. Vou chamar o Aquias para fazer o programa com a gente amanhã, vai ser bem legal. Margarete Soler dizendo: Estopa, nós que somos do grande clube do Estopa, te amamos e continuamos com você. Você tem um clube gigantesco, tá, Léo? E de Araújo, 70% da minha família é bolsominion. A luta é difícil. Imagina o cara que tem que lutar com uma família onde 70% das pessoas são minions, Léo. É muito mais grave, né? Então você vê que as coisas também são no cotidiano de todas as pessoas aqui. Juca dizendo, a maior revolução do mundo começou pequeno, com o líder e 12 seguidores, está falando de Jesus Cristo. O que eles querem é nosso desânimo, mas isso não pode acontecer. Léo, estou achando que esse programa não vai acabar hoje, de tanta gente te dando força aqui para resistir e não desanimar. Muitos corações aqui para você também. Acho que é isso, Léo. Margarete também já li aqui e o Juca também. Eu acho que até vou encerrar para a gente não... Porque senão não acaba e a gente invade o Boa Noite 247. Léo, ânimo, força, esperança e bola para frente. Beleza, Léo. Deixa eu agradecer aqui primeiro a Ana Zor, que mandou um superchat aqui. Ela fala, essa divulgação funciona sim, Leonardo Stupp. Estamos compartilhando tudo do Glenn, que ninguém dê ouvidos ao seu derrotismo. Tomara, tá, Ana? Tomara. Eu não quero que ninguém dê ouvidos ao... Muito importante, tá, pessoal? Que o meu derrotismo não contamine ninguém. E o Sueli Resistência manda, Léo, deputado federal, contamos com você. Obrigado, Sueli. E a Ana Zor, ela traz aqui também, Estopa, queria que você fosse deputado pelo PT aqui no Rio. Cadê aquele Estopa sangue nos olhos? Faça nos dentes. Faca nos dentes. Pô, obrigado, Ana, pelo carinho. Os meus dias de desânimo, normalmente, eles refletem um pouco de decepção, não com vocês, obviamente, porque vocês estão constantemente lutando, mas principalmente com as autoridades que poderiam fazer alguma coisa e não fazem, né? Então, obrigado, Eliana MG da Silveira. Aos que trazem a informação e a coragem de seguir em frente, os demais vão para casa de uma vez. Muito obrigado. Então, obrigado, pessoal. Eu volto mais tarde com o Léo Stupa ao vivo. Obrigado, Léo, e até mais. Obrigado a todos. Daqui a pouco tem Boa Noite 247. Grande abraço, obrigado a todos e continue com a TV 247. Valeu, Léo. Abração e força para você. Valeu.